graça e paz. Mais uma semana aqui com vocês para a gente caminhar mais um bocadinho na palavra do Senhor. O texto que a gente vai ler hoje está no capítulo 11 de Eclesiastes, do versículo 4 ao 6. Eu estava orando, esperando do Senhor uma palavra, e num bate-papo com uma amiga minha, ela me trouxe uma conversa normal sobre o dia a dia. Ela me trouxe uma reflexão, e dessa reflexão a gente recebeu do Senhor uma palavra muito maravilhosa, né? Eclesiastes 11, 4 a 6. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O título da nossa mensagem hoje é só essa: plante, não espere para amanhã, plante agora. O diabo planta e colhe todos os dias. Ele planta a dúvida da existência de Deus, do cuidado de Deus. Ele planta mágoas entre amigos, entre familiares, entre conhecidos. Ele planta raiva para com quem nos distratou ou ofendeu. E são só 3 exemplos. Ele planta todos os dias, ele rega todos os dias, porque toda plantação bem regada, bem cuidada, ela dá fruto, seja uma plantação boa ou seja uma plantação ruim. Seja uma árvore boa, seja uma erva daninha. O diabo planta ervas daninhas todos os dias, incansavelmente, na mente, no coração. Ele pulveriza e bem disfarçado, que nem parece que é ele que está plantando. Lembra da parábola do inimigo que foi lá e plantou na plantação do Senhor de noite? Ninguém viu. Quando foi ver, já estava o fruto lá e ninguém viu ele plantando. Ele planta assim, sem ninguém ver. Toda plantação regada e bem cuidada produz. A dúvida produz a falta de confiança, a falta de fé, a falta de sentimento, né? A falta de sentimento de empatia pelo outro. A dúvida, e quando eu estou falando de dúvida, lembra que eu falei da dúvida da existência de Deus, do cuidado de Deus, ou do cuidado de outra pessoa. Às vezes a dúvida de que o seu pai te ama, de que sua mãe te ama, de que seu esposo, sua esposa te ama. A gente pode estender, né, para bem longe. Mas a dúvida, ela causa isso. Sabe aquele filho que se sente órfão de pai ou de mãe vivo? Parece que o pai não cuida, a mãe não cuida, parece que ninguém gosta dele. Essas dúvidas. Porque às vezes o procedimento dessas pessoas, às vezes o procedimento de Deus para conosco, parece que não é amor. Mas é amor. Quem ama corrige, quem ama põe de castigo, quem ama repreende. Lembra que a gente está falando que toda plantação produz colheita. A mágoa produz afastamento, feridas na alma, depressão. Sabe aquela mágoa? Foi o diabo que plantou. Você fica ruminando aquela mágoa. Você nem sabe que ela está plantada. Se alguém perguntar, você tem mágoa? Você fala, não, não tenho. Mas olha o fruto que está dando. E se tem fruto, é porque tem árvore. A raiva produz reações agressivas, surtos de raiva. Sabe aqueles vídeos que a gente vê nas redes sociais que a pessoa surtou com quem não tinha nada a ver com ela, surtou no trânsito, surtou na padaria, surtou na fila da lotérica. Ela não surtou naquele momento, só está produzindo, é só resultado da plantação do inimigo. Só que não é só o diabo que planta. A gente não vai dar spoiler aqui para ele, não. Deus também planta e colhe todos os dias. Deus planta a certeza da sua existência. A gente olha para todo lado, para a natureza,
a gente, pelo ar que a gente respira, por tudo que a gente vê. Quando a gente vê uma pessoa tendo um ato de bondade com o outro, é a certeza de que Deus existe. O Deus planta harmonia entre pessoas através da compreensão, do perdão. Deus planta equilíbrio. A pessoa já não é mais desajustada, mas ela é equilibrada. Quando é destratado, quando é injustiçado, sabe aquele estilo Lorde, aquele estilo Madame que se comporta com harmonia. Não é que a pessoa não tem sentimento, ela tem, mas ela é equilibrada. E como toda plantação regada e bem cuidada produz, a certeza que Deus existe produz um sentimento de amparo, de coragem. A certeza de que você é amado pelo seu ente querido, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus pais. Ela te dá aquela sensação de amparo, de cuidado, não te dá insegurança. A harmonia produz desejo de se aproximar do outro, produz alegria, produz o desejo de estar junto. O equilíbrio produz a preservação, a nossa preservação e a do outro, a quem a gente não agride, a quem a gente não surta, aquele equilíbrio, sabe? No trânsito, um exemplo, a pessoa bateu no seu carro, ao invés de surtar, você levanta, o que aconteceu aqui? Vamos ver o que a gente pode fazer, não vai procurar quem é o culpado, não vai culpar a pessoa por aquele seu dia ruim. Essa é o produto da plantação de Deus. Quem fica observando o tempo ruim que vivemos e não quer mais plantar, não terá o que colher. As pessoas agora olham o tempo que a gente vive, tanto politicamente como socialmente, está uma bagunça, está uma confusão, e as pessoas assim no instinto de autopreservação, falam assim, não vou plantar, não vou investir no outro porque eu vou cuidar do meu. Sabe Gideão? Quando pegou o milho dele, a plantação dele, estava ali protegendo a casa dele, o pai de Gideão que tinha os bois dele, que tinha o alimento dele só para ele, é tipo assim, vou preservar só o meu, não vou plantar porque o tempo tá ruim, não sei se vai chover, não sei se vai dar, se eu vou colher. Isso o que eu estou plantando é tempo de colher. Quem olha o tempo ruim, versículo 4, quem somente observa o vento, nunca semeará. O vento está soprando, está uma tempestade, e você fala, não vou plantar na vida do outro. Eu não sei se eu vou produzir, eu não sei se eu vou ser bem tratado, eu vou ser rude com o outro também, eu vou ser mal com o outro também, eu não vou ficar plantando empatia, eu não vou buscar na palavra de Deus para regar o sentimento, aquilo que Deus me deu, porque a gente tem, lembra que foi o Senhor que nos fez, e a gente tem a nossa natureza humana, mas nós temos a nossa natureza divina, e a gente rega através da oração, através da palavra, através da nossa atitude. Todo dia, quando a gente faz o bem para o outro, é um exercício, é regar aquilo que o Senhor nos deu, olhar só para os dias maus e ter como desculpa para não se importar com o outro é ter um campo estéril, porque se você não plantar, você não vai colher. Lembra que eu falei que o diabo ele planta todo dia, ele rega todo dia? Deus planta todo dia e ele rega todo dia. Só que Deus trabalha em parceria. Deus ele respeita a nossa vontade. Então, o ato da gente orar, o ato da gente buscar, a gente ler a palavra de Deus, a gente confiar, a gente cultuar Deus, a gente está regando, a gente está dando oportunidade. A gente está falando, Senhor, rega, porque eu quero ser plantação boa. O diabo não, o diabo ele invade. Ele planta, lembra de novo da parábola? Ele chega lá sorrateiramente, planta, o terreno não é dele, ele não é dono de nada, ele não é dono de você. Seu coração não é terreno dele, a sua mente não é terreno dele, mas ele vem e planta e rega. Quando você vai ver, a planta já está pronta. Deus não. Ele respeita, é o livre-arbítrio. Uma geração deixa para outra geração. Eu digo que é passar o bastão. Se a gente não plantar agora, o que a geração futura vai colher? O que a nossa geração passada plantou para a gente estar colhendo? Se não plantou bem, às vezes a gente colhe coisas ruins, mas a gente pode arrumar isso, a gente pode plantar aquilo que é bom. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Não olhe o tempo ruim, tá ventando. O contexto de mundo que a gente vive hoje não é propício para plantar
coisas boas. É sim. Se você ficar olhando o tempo ruim, você não vai plantar. E quem não planta, não vai colher. E o inimigo, ele sempre vai plantar. Então, plante. Se você até agora não plantou, já colheu tudo que plantou e não tem mais nada, comece ou continue a plantar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que tudo aquilo que você colocar as tuas mãos de forma lícita e honesta possa produzir em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém.